Nós temos que aprender a investir, a fazer o investimento na vida amorosa, no casamento, no relacionamento. Você vê que as pessoas, elas investem em tudo, menos no relacionamento. Há um preconceito em relação a isso. Por quê? Porque as pessoas, elas acreditam o seguinte, que vida amorosa é conhecer alguém, é ter aquele golpe de sorte, de você encontrar uma pessoa que combina com você, e aí você vai se casar com aquela pessoa, e aí você não precisa fazer mais nada, que tudo vai dar certo, que não tem adaptação, que você vai encontrar a sua alma gêmea e tudo certo. Isso é uma falácia, isso não é verdade. Vida amorosa é investimento, você vai ter que investir na sua vida amorosa, você vai ter que treinar, você vai ter que aprender, você vai ter que aprender a resolver problema, porque relacionamento tem problema, não tem como, são duas cabeças diferentes, são pessoas com cultura diferente, criação diferente, são pessoas totalmente diferentes, ainda que essas pessoas possuam a mesma fé. Por isso que é comum, às vezes, existe um mito de que o fato de a pessoa estar dentro da igreja, o fato da pessoa ser cristã, o fato da pessoa encontrar alguém dentro da igreja, que também é cristã, que os dois vão se unir e que vai ser um mar de rosas. Não é verdade. Por quê? Porque tem um lado emocional, tem as suas crenças, tem tudo isso, é um conjunto de coisas. Então, vida sentimental deve ser cuidada, ou seja, tem que haver um investimento. Esse ano, decida isso, você que é solteiro, você que é casado, decida fazer esse investimento. Não é perda de tempo, não, é um investimento que você está fazendo. As pessoas não entendem que abaixo de Deus, a coisa mais importante é o casamento, é a família. Não tem como uma pessoa ela ser bem-sucedida se ela não tiver uma família estruturada. Não adianta. Não tem como, não adianta você ser um sucesso do lado de fora e um fracasso do lado de dentro. É o que acontece principalmente com grandes empresários, com pessoas de sucesso. São sucesso da porta de casa para fora e um fracasso, um fiasco da porta para dentro. Por quê? Porque não investe nisso, investe no estudo, investem na carreira, investem na busca por conhecimento, mas vida amorosa não é investimento, vida amorosa é sorte. E isso não é verdade. E quem depende da sorte, quem depende da sorte, vai encontrar-se com o azar. Não tem como. Amém? Então, esse ano, decida, faça isso. Decida investir na tua vida amorosa. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é estar em Cristo? Por exemplo, quando você está em alguns ambientes, você tem que muitas vezes, se moldar, se adequar àquele ambiente. Não é verdade? Por exemplo, isso não significa que você seja uma pessoa de dupla personalidade. Não é isso. Mas dependendo do ambiente, você vai se adequar àquele ambiente. Sua maneira de falar, sua maneira de vestir, seu jeito.
Você vai se adequar àquele ambiente. Do contrário, você vai chamar muita atenção. Você está fora do padrão daquele ambiente. Por exemplo, você quando vai trabalhar, sua empresa, a empresa onde você trabalha, ela tem uma norma de conduta, ela tem um manual de conduta. A vestimenta que você vai usar, que você vai utilizar, a roupa, o tipo de roupa, tem lá toda um padrão. E você tem que se adequar àquela realidade. Ou você se adequa àquela realidade, ou você vai ser convidado a se retirar. Isso em todo lugar é assim. Você se adequa ao ambiente. Você não vai com qualquer roupa em determinados lugares. É ou não é verdade? Você se adequa àquela realidade. Você quer saber como é que eu devo ir, como é que eu devo me portar, que tipo de roupa eu devo ir. Você não vai de qualquer maneira ali, você se adequa à realidade daquele ambiente. A mesma coisa acontece com a pessoa que está em Cristo. Ela se molda, ela é moldada e ela se molda, buscando a vontade de Deus. Assim como você se molda à vontade de determinados ambientes, que você procura se adequar às normas, à conduta daquele ambiente, por isso que às vezes é melhor nem frequentar alguns tipos de ambiente. Não é nem bom frequentar alguns tipos de ambiente, é bom evitar, porque se as normas daquele ambiente ela não é compatível com o que eu acredito, com os meus valores, com os meus princípios, eu nem vou frequentar aquele ambiente. Por quê? Porque eu não vou me moldar a ele, porque isso quebra os meus princípios, os meus valores. Então, eu não vou frequentar aquele ambiente. Quando você está em Deus, quando você decide estar em Deus, quando você decide estar em Cristo, você se adequa à vontade dele, você se adequa à vontade dele, você quer fazer a vontade dele, você quer agradar a ele. Então, você busca saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que Deus quer para mim. Você procura se adequar à vontade de Deus. Você quer ser semelhante a Cristo. Você quer se assemelhar a Ele. Você quer ser como Ele. Você quer se parecer com Ele. Então você começa a buscar a palavra, a se moldar pela palavra. Você começa a se moldar. E por que nós estamos falando isso? Porque aprenda uma lição importante. Deus, ele não muda relacionamento. Deus, ele não muda casamento. Deus muda pessoas, e pessoas mudam o casamento. Deus não muda ambientes, Deus muda pessoas, e pessoas mudam o ambiente. Por exemplo, Deus não vai mudar a sua casa, o ambiente da sua casa, não. Deus vai mudar você, e você, cheio de Deus, com a direção de Deus, com a direção da palavra, você vai se adequar ao comportamento de Deus, que agrada a Deus, com sabedoria, com direção, e você vai mudar o ambiente da sua casa.
levando para a sua casa paz, levando para a sua casa luz, levando para sua família a presença de Deus. A mesma coisa no casamento. Deus muda você, e você mudado agora, você leva essa mudança para dentro do seu casamento. Então, quer mudar casamento? Mude pessoas. A pessoa é quem tem que mudar, não é o casamento. O casamento, ele é um reflexo da pessoa. Ele é um reflexo da pessoa. Então, quanto mais parecido a pessoa for com Cristo, quanto mais semelhante ela for a Ele, quanto mais ela se adequar à palavra, quanto mais ela buscar fazer a vontade de Deus, isso vai refletir no relacionamento dela, no casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com o marido, com a esposa. Então Deus muda a pessoa, e a pessoa, uma vez mudada, ela se torna esse agente de mudança aonde ela for. Ela se torna esse agente de mudança no casamento, ela se torna esse agente de mudança na casa, no lar, na família. Estar no reino de Deus significa você se adequar à vontade do reino de Deus. Eu pergunto, por exemplo, um relacionamento que está dentro do reino de Deus, há mentiras? Um relacionamento que está nos moldes do reino de Deus, há injustiça? Há egoísmo? Não. Ou seja, quando a pessoa adequa a vida dela, adequa o casamento dela às políticas, às normas, à vontade do reino de Deus, então isso vai refletir no casamento, na convivência, na família. Isso vai refletir no dia a dia dela. Isso vai refletir. E os benefícios do reino de Deus, que é paz, bondade, alegria, fidelidade, todos esses benefícios que o reino de Deus traz, só é possível para aqueles que cumprem as políticas do reino de Deus, aqueles que seguem a direção do reino de Deus, a vontade de Deus. Os benefícios que o reino de Deus traz são para quem obedece. Você vê, muitas pessoas hoje não vivem o reino de Deus no casamento. Não. Muitas pessoas vivem o reino do inferno. Porque o casamento é um inferno, a família é um inferno, é uma confusão, são brigas, são traições, são discussões, espancamentos, agressões, humilhações, maus tratos e por aí vai. Porque a pessoa está no reino de Deus? Não, ela está no reino das trevas. E por quê? Porque ela se sujeitou a obedecer às políticas, às normas do reino das trevas. Ela optou em seguir os padrões do reino desse mundo. Você vê que os padrões do reino desse mundo eu pego, mas não me apego. Os padrões deste mundo eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém. O reino desse mundo é assim. A pessoa
trai, a pessoa mente, a pessoa engana, a pessoa pensa apenas em si mesma, é egoísta, só se preocupa com o seu próprio bem-estar, anula o outro como se o outro não existisse, não tivesse emoções, não tivesse vontades, não tivesse sentimentos, trata a outra pessoa como se ela fosse nada. O reino, os padrões do reino desse mundo é assim. As pessoas são usadas, são descartadas, são lançadas fora, como se fosse um produto que, quando dá defeito, a pessoa, ao invés de consertá-lo, prefere descartá-lo, porque vai dar trabalho consertar. Então, as pessoas que estão no reino deste mundo, elas tratam a família, elas tratam o relacionamento assim, elas não têm senso de prioridade, priorizam mais outras coisas do que o casamento, do que a família, outras coisas são mais importantes, como o trabalho, como amigos, como o futebol, como tantas outras coisas. E a família sempre é colocada em segundo plano. A família, o casamento sempre é colocado em segundo plano. Esses são os padrões deste mundo. Agora, nós temos uma escolha, você pode escolher. Porque o fato, entenda, o fato de você estar aqui dentro não quer dizer que você está seguindo o quê? Os padrões do reino de Deus, padrão da palavra. Não quer dizer que você está aqui que você segue. Não quer dizer. Porque se todo mundo seguisse os padrões de Deus, não haveria tantos problemas, tantos divórcios, até dentro da igreja. Não teríamos tantos problemas. Porque tem que haver um querer. Tem que haver uma decisão, tem que haver um querer, tem que haver uma decisão, tem que haver um querer, é uma escolha que a pessoa ela vai ter de fazer, a escolha de decidir seguir ou não, de obedecer ou não. A Bíblia diz aqui assim, olha só, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Falando do amor, diz assim, ó, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, nem guarda rancor, nem guarda rancor. Ou seja, o amor, que é segundo os padrões do reino de Deus, ele é um amor altruísta. Ou seja, a pessoa, ela pensa no outro. Não há lugar para rancor, não há lugar para egoísmo, não há lugar para maus tratos. Não há. Você vê que o amor, segundo o padrão do reino de Deus, é assim. Agora, o amor, segundo os padrões deste mundo, é egoísta, não é altruísta. A pessoa pensa em si próprio. Por exemplo, eu estou com ele enquanto está me fazendo o quê? Está me fazendo bem. Está me beneficiando? Tudo bem. Está me fazendo bem? Eu estou ganhando alguma coisa? Agora, se eu não estou, então eu não quero. Por quê? Porque o amor, nos padrões do reino desse mundo, só quer receber, não quer dar. Ou seja, eu só estou se eu estiver recebendo. Eu não quero dar, eu penso em mim. Por isso que é muito comum, por exemplo, você ver pessoas se separando e dizendo assim, eu vou buscar a minha felicidade.
felicidade. A felicidade do outro, para mim, pouco importa. Se eu não estou feliz, eu caio fora. Ou seja, é um egoísmo sem igual. Por isso que é muito difícil você ouvir alguém que vive o amor nos padrões do reino deste mundo. A pessoa que não está nos padrões do reino de Deus, é muito comum você não vai ver essas pessoas jamais perguntando para o outro assim: você está feliz? E aí você tem que observar, você que está namorando, você que vai começar um relacionamento, você tem que ver se a pessoa que você está se relacionando, se ela já demonstra esse cuidado com você no namoro. Porque tem gente que já mostra logo de cara que ela não está nem aí com a outra pessoa, ela já dá indícios disso. Só se trata dela. É a vontade dela, é o gosto dela, é do jeito dela, é da maneira dela, tem que fazer tudo do jeito dela, tem que ser quando eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, se não for para mim não serve. Cuidado, porque se você se casar com esta pessoa, você vai arrumar uma dor de cabeça para a tua vida. Porque essa pessoa já está mostrando claramente para você que relacionamento para ela só se trata dela. Só se trata dela. Então abra o quê? Abra o quê, gente? Abra os olhos. Veja isso, observa, analisa, não ignore, não haja pelos seus sentimentos, não haja pelo coração, não ignore isso. Não ignore os sinais, os indícios, não faça isso. Não feche os olhos para a realidade. Eu posso falar uma coisa para você? A carência faz isso. Você desce de nível. A carência faz você baixar o nível. A carência faz você aceitar qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de pessoa. Ah, ele me maltrata, mas é melhor do que ficar sozinho. Carência. Ah, ele não é fiel a mim, mas é melhor do que ficar sozinho. Ah, ele não me trata bem, mas é melhor, pelo menos eu tenho alguém, eu não estou sozinho. Isso é carência, faz você descer lá embaixo, faz você descer ao nível da mediocridade. Cuidado com isso, amém? O amor segundo os padrões de Deus, ele não é egoísta. O amor segundo os padrões de Deus, ele produz um bom caráter. Ele produz bom caráter, boas qualidades, como por exemplo, paciência, bondade, afasta a pessoa de atitudes negativas, como inveja, orgulho. O amor segundo os padrões do reino de Deus faz a pessoa ela ter um bom caráter no relacionamento. Faz a pessoa ter um bom caráter. A Bíblia diz aqui assim, aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 4, versículo acima. Olha só que interessante, o amor é paciente. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Quer dizer, produz um bom caráter. Produz um bom caráter. Vou te falar uma coisa aqui, eu quero que você preste bastante atenção. Entenda uma coisa, beleza não é caráter, e caráter não é beleza. Cuidado com os seus olhos. Tem pessoas que se iludem porque ela quer, e às vezes é por conta da vaidade, porque
Sabe aquela pessoa que parece que ela entra num relacionamento mais para mostrar para os outros do que para estar bem? Às vezes a pessoa pega um sujeito, camarada não presta, não tem caráter nenhum, mau caráter, mas é bonitão, boa pinta, fortão, musculoso, barriga tanquinha assim, ó, Aí a pessoa pega o sujeito, ela quer exibir para as amigas, não é assim? Olha como é que ele é bonitão, aí estufa o peito assim, ó, não é? Aí passa para lá, anda para cá, tira foto, aí posta nas redes sociais. Sujeito não vale o quê? Vale nada. É só capa. É só a capa, não vale nada. Não tem conteúdo, não tem nada, mas ele chama atenção. Ele traz para ela ou para ele o que a pessoa está buscando, status. Ela quer status, ela quer chamar, ele quer chamar a atenção. Quer chamar a atenção. E aí a pessoa acaba se arrebentando lá na frente, por quê? Porque ela não está olhando o caráter, ela está olhando para a aparência. Você já percebeu? Às vezes tem pessoas que são tão ignorantes, que às vezes quando ela vê uma pessoa assim, né, uma pessoa que tem uma boa aparência, aí a pessoa está se relacionando com alguém que não é lá aquelas coisas, aí a pessoa olha e diz assim, meu Deus, a pessoa tão bonita dessa, ai, não combinou não, ele é tão feinho, olha o tamanho da cabeça dele, ai, ele tem uma orelha assim de abano, não é assim? Ai, ele é tão baixinho, ela é tão alta. Ai, não combinou. As pessoas querem julgar o tempo todo pela aparência. Só que você tem que entender que aquela pessoa está muito bem, ela está feliz. Se ela está com uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de Deus, uma pessoa fiel, uma pessoa que ela ama, ele é barrigudinho, mas ela gosta da barriga dele. Qual é o problema? Ele é cabeçudinho, mas ela gosta da cabeça dele. Ele é narigudinho, mas ela gosta do nariz dele. Qual é o problema? O importante é o que está dentro. Se faz bem para ela, se ela gosta, qual é o problema? Às vezes a outra está com o outro lá, todo é um galã de cinema. Você olha para a moça, a pintura, aí não tem caráter nenhum, não vale nada. E aí, o que adianta? Você vai viver de aparência. As pessoas olham e falam, que casal lindo, maravilhoso. Mas ninguém sabe o que a pessoa passa, o que ela sofre ou o que ela vive. Todo mundo olha e fala, nossa, que casal bonito. Então, cuidado, muito cuidado com isso. O amor, segundo os padrões do reino de Deus, ele nos dá forças. Você vai perceber que muitas coisas na vida, no relacionamento, quem é casado aqui faz assim, você sabe disso. Às vezes a pessoa que está solteira, que não se casou, que nunca viveu ali a dois, ela acredita o seguinte, que ela vai casar e ela não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não vai passar por situações difíceis, não vai enfrentar desafios, não vai passar por problemas, e isso não é verdade. Agora, quem vive o amor, segundo o padrão do reino de Deus, suporta, aguenta. Por quê? Porque tem força. Agora, a pessoa que vive os padrões do mundo, na primeira dificuldade, o que ela faz? Ela pula fora do barco. Primeira dificuldade que eles enfrentarem juntos, primeiro problema que der no relacionamento, a pessoa faz o quê?
ela pula fora. Ela pula fora do barco. Isso é muito interessante. Porque, por exemplo, eu já adoeci. Minha esposa estava do meu lado. O tempo todo. Tem gente que adoece, o outro abandona ele lá num leito de hospital e vai o quê? E vai embora. É os padrões deste mundo. Então, é isso que você tem que observar. Que tipo de relacionamento eu quero ter? Nos padrões do reino de Deus ou nos padrões do reino desse mundo? Agora, para ter um relacionamento, viver um amor dentro dos padrões do reino de Deus, eu preciso estar no reino de Deus e o reino de Deus dentro de mim. Eu preciso estar sujeito à vontade e aos princípios de Deus. Eu preciso tomar a decisão de obedecer a Deus, a palavra de Deus. Está dentro da vontade dele, para viver isso, A Bíblia diz aqui, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 7, tudo sofre, tudo crê. Depois você lê o capítulo 13 todo, vai te ajudar, um panorama, para você se moldar dentro disso, moldar sua cabeça, moldar o seu relacionamento dentro disso aqui. Depois você lê o capítulo todo, capítulo 13 de 1 Coríntios. Ele fala: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você vê que o amor, segundo os padrões do reino de Deus, ele tem força para suportar tudo, força. Ele sofre junto, ele chora junto, ele crê junto, ele suporta junto. O amor, segundo os padrões de Deus, suporta. O casal luta junto, vence junto, passa batalha, passa dificuldade. Tem pessoas aqui agora, aqui na reunião, que já passou fome, junto com o marido, junto com a esposa, mas não pulou do barco. Enfrentou doença, não pulou do barco. Enfrentou perdas, mas não pulou fora do barco. Suportou, aguentou, venceu, superou. O amor, segundo os padrões do reino de Deus, não perece. No versículo 8 diz: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Ou seja, o amor, segundo Deus, ele permanece, ele não perece. Não é um amor que tem tempo de validade, é perecível, com o tempo ele vai perecendo. Esse não é um amor que a palavra ensina, não. O amor perecível, o amor que se desgasta com o tempo. É muito comum você ouvir as pessoas dizerem assim: o amor acabou, o amor acabou, o amor pereceu, o amor acabou. Porque é um amor nos padrões deste mundo, o amor Hollywood. Mas o amor segundo o reino de Deus, ele não perece. Ele enfrenta tudo, ele suporta o teste do tempo, ele suporta dificuldade, ele enfrenta as lutas, ele enfrenta tudo. Agora, você que está solteiro, por exemplo, é inteligente que você, ao buscar uma pessoa, você busque uma pessoa que está no reino de Deus. Porque senão você vai sofrer. Porque você quer viver um padrão, a pessoa quer viver o quê? Outro. Você preza fidelidade, a pessoa infidelidade. Você preza a justiça, a pessoa preza a injustiça.
Você preza a verdade, a pessoa preza pela mentira, vive mentindo, vive na injustiça, vive no engano, vive mentindo, fala que está ali e não está, quer dizer, inventa um monte de mentiras, engana. A Bíblia diz aqui, no versículo 6, do capítulo 3 de Coríntios, o amor não se alegra com a injustiça, olha só, mas se alegra com a verdade. Você sabe que a mentira, ela é o quê? Uma injustiça, quando você falta com a verdade. Fique em pé, por favor. Busque por alguém, você que é solteiro, por alguém que tem essa visão, a visão do reino de Deus. Você que é casado, busque estar dentro desse padrão, amém? Busque estar dentro deste padrão e busque colocar o seu relacionamento dentro desse padrão. Aí você diz assim: ah, mas eu estou casado com uma pessoa e esta pessoa, ela não tem essa mesma visão. Ah, eu vou separar, eu vou descartar, eu vou lançar essa pessoa fora. Que não, de maneira nenhuma. Mas você vai viver isso. Ainda que a outra pessoa não viva, você vai viver. Vai ser mais difícil? Sim ou não? Claro que vai, porque seria bom que os dois o quê? Vivessem, mas se não, viva você. E ore a Deus, busque a Deus, peça a Deus para que aquilo que você faz e pratica e vive venha refletir numa mudança, numa transformação na vida da outra pessoa que vive com você. Ore a Deus para que isso aconteça. Busque a Deus em oração. Peça isso a Deus. Olha, Deus, que através do meu caráter, não é porque ele é injusto que eu vou ser injusto, não é porque ele mente que eu vou mentir, não é porque ele me maltrata que eu vou maltratá-lo, não é porque ele faz isso comigo que eu vou fazer, não. Eu vou tratá-la dentro do que eu aprendo como vontade de quem? De Deus. Eu vou tratar ela dentro dos padrões do reino de Deus. Se ele não vai corresponder a isso, eu tenho certeza de uma coisa: Deus é justo. Amém? E ele faz justiça. Quem está vendo? Deus. E ele vai honrar você. Amém? Ele vai honrar você. E se ele perceber que a outra pessoa não valoriza, não quer, você pode ter certeza que ele vai intervir. Alguma coisa ele vai o quê? Ele vai fazer, porque Deus atende, Deus responde, Deus honra. Amém? E ele vai honrar você, ele vai honrar a tua luta, ele vai honrar, porque ele está vendo tudo aquilo que você está fazendo. Ele vê as tuas lágrimas, ele vê teu sofrimento, ele vê quando você chora, ele vê você com os joelhos dobrados, orando pelo teu marido, orando pelo teu casamento, ele vê você orando pela tua esposa, pedindo por ela, clamando por ela: ó Deus, muda minha esposa, fala com ela. O Senhor, pelo Espírito Santo, é quem tem o poder de convencer. Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade, mas o Senhor tem. Então age nela, toca nela, trabalha na mente dela, no coração dela. Deus está vendo você derramar lágrimas, Deus está vendo você orar, Deus está vendo você chorar, Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo que você está no altar, Deus está vendo isso, e Ele vai honrar você, Ele vai honrar a sua fé. Amém?